Fala galera, bem-vindo a mais os Jogos do Radar, nosso último Jogos do Radar do mês de setembro. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer nossa criação de cenário. Mais um mês encerrando, né? Mais um mês positivo pra gente. Esse mês eu consegui passar mais leituras, né? Mais entradas pra galera do Grupo Free. Tem o link do Grupo Free na descrição do vídeo. Quem quiser fazer parte e acompanhar o nosso trabalho mais de perto. Pro Grupo VIP foi mais um mês muito positivo, né? Se eu não me engano, a gente teve 1 ou 2 dias de head, alguma coisa assim, num mês de 30 dias. Então, comento com todo mundo, né? Com gestão, com metodologia. A gente vai sempre procurar minimizar os erros, né? E ter uma lucratividade no final. Confesso que esse mês de setembro foi muito mais tranquilo, né? Em relação à entrada, teve data FIFA. Peguei um pouquinho mais leve nas minhas entradas também. Então, foi um mês que eu vou acabar com muito bem positivo ainda, né? Mas bem distante do que foi o mês passado. Quem está assistindo o vídeo, né? Quem é do grupo VIP ou do grupo Free, ou quem não é do meu grupo, mas já acompanha aqui os vídeos, comenta aí depois no vídeo como é que foi o mês de setembro para vocês, um green maneiro que vocês tiveram, um head que vocês, né, vão aprender ali, né? Eu comento que o head sempre ensina muito mais a gente do que os próprios greens. E como é que foi um mês de setembro para vocês, de metodologia nova, de gestão, tá? Para ter uma ideia. Beleza? Então vamos lá. Costumo não trabalhar no último dia do mês, mas como a gente vai ter uma sexta-feira bem animada de jogos importantes, eu vou fazer aqui nossa criação e vou, obviamente, trabalhar no ao vivo, tá bom? Começando Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, né? Duas equipes que ainda não engrenaram muito no campeonato alemão. O Leverkusen está bem mal, né? Deu até uma melhorada nos últimos jogos, mas vem de começo muito ruim, né? Caiu para o Elfsberg, da terceira divisão na DFB Pokal na primeira rodada. E um Bayern de Munique que vem a 4 jogos sem vitória, né? São 3 empates e uma derrota para o Bayern nos últimos jogos da Alemanha. Ó, vem um empate com o Gladbach 1-1, um empate com o Nyon 1-1, um empate com o Stuttgart 2-2 e uma derrota para o Augsburg 1-0. O Bayer Leverkusen, nos últimos jogos, vinha de derrota para o Dortmund 1-0, aí perdeu para o Augsburg 2-1, perdeu para o Hoffenheim 3-0, bateu mais, né? Achou que daria uma melhora ali na competição, aí perde para o Freiburg, perde para o Bruges na Champions e empata com o Hertha Berlin, vence bem o Atlético de Madrid e empata com o Werder Bremen. Então, é um time que ainda não teve uma ascensão boa, né? Eu venho aqui para tentar buscar um back Bayern de Munique, né? Só que eu preciso de um Bayern, essa cotação de 33 não está nem baixa, né? Para o Bayern, tá uma cotação bem interessante para se trabalhar. Mas eu preciso de um Bayern de Munique com uma defesa sólida, que não dê espaço para os contra-ataques do Bayer Leverkusen, tá? O Bayer Leverkusen com o Diaby é muito rápido, o Patrick Schick joga muito bem, né? O Hudson-Odoi, que chegou recentemente, é um meia extremamente importante também. O Bayern de Munique com um time todo titular, né? Não tem nenhum desfalque assim, mas vem tomando bastante gol. Então eu preciso de um Bayern de Munique forte defensivamente. Eu também vou ficar aqui de olho no mercado de gols, porque jogo do Bayern, né? Sempre tem que ter. Deve estar pagando muito pouco, né? Mas no ao vivo, que é o que a gente busca sempre ele trabalhar, ou um limite do primeiro tempo, um asiático do primeiro tempo, do segundo tempo, pode ser que encaixe a leitura, tá bom? Na Bundesliga 2, a gente tem Paderborn e Darmstadt. Eu costumo falar com vocês, quem acompanha mais, né, os jogos do radar aqui, que os jogos de sexta da Bundesliga 2 tendem a não ser muito bons, mas essa sexta-feira, para mim, tem de ser maravilhosa, né, de opções de jogo, assim. A gente tem o Paderborn, que é o vice-líder, contra o Darmstadt, que é o terceiro, e a gente vai ter o Hamburgo, que é líder, contra o Hannover, que é quarto. Então, dá para ver que são times excelentes na Bundesliga 2. Dentro de casa, o Paderborn tem 5 jogos e 5 vitórias, é o melhor mandante, né? Fez 20 gols, média de 4 gols por jogo, e tomou um pouco menos de um gol. E fora de casa, o Darmstadt é um bom visitante também. Em 4 jogos são 2 vitórias, um empate e uma derrota. Aqui esse jogo para mim vai feder a gol. Feder a gol. Jogo para mim para 4 gols. Cotação boa, 2,10. Esse jogo para mim aqui é 4, 5 gols. Espero que abra o placar rápido, que alguém abra o placar rápido. Se por um acaso o Darmstadt abrir o placar, eu vou ficar de olho num Leia ao Darmstadt, porque o Paderborn dentro de casa é muito forte
e ter uma recuperação de resultado muito bom. Se o Paderborn abrir o placar, eu não vou ficar no Leia Paderborn, porque o time do Paderborn, dentro de casa, já viu, ainda nem empatou, né? São 5 jogos, 5 vitórias. Mas eu vou ficar de olho no mercado de gols, porque o Darmstadt está saindo pro jogo, a gente vai ter um contra-ataque do Paderborn que é muito bom. Beleza? Hannover e Hamburgo, eu também aqui vou ficar de olho no mercado de gols. Para mim é outro jogo que vai cheirar demais a gol. O Hamburgo, ele tem uma média menor do que o Paderborn, né? Para ter aqui, ó, 14 gols em 9 jogos, o Paderborn tem 25. Mas é um time que quando está na frente do placar ou quando está atrás do placar, busca sempre uma recuperação, né? Esse jogo pode caminhar para um jogo morno ali no 0-0. Mas se tiver alguém abrindo o placar, de preferência o Hamburgo abrindo o placar, a gente vai ter um jogo bem mais aberto. E eu vou ficar de olho também nesse mercado de gols, tá? Para match odds, esse jogo aqui eu vou achar um pouco mais complicado, tá bom? Na Championship, a gente vai ter Hull City com o Luton. Eu não tô fazendo, né? Tô fazendo só o meu time do coração, Sunderland. Na La Liga, a gente tem Atlético de Bilbao e Almeria. Dá para ficar de olho nesse jogo. 1,36 pro Bilbao. Baixo, né? Em casa, Bilbao. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Fora de casa, Almeria. Um empate e uma derrota. 1,36 Bilbao. Não, tô fora. Pulei. Terceira Liga, AOI com MAP. Dá para fazer alguma coisa ainda na Terceira Liga do Augsburg e do 1860 Munique, né? São dos líderes. O resto tô pulando. Na Liga, a gente tem o Angers com o Marseille. 1,83 pro Marseille? Olha, interessante, hein? Marseille é vice-líder da competição, não perdeu também junto com o Germain e com o Lens. O Angers tem 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Dentro de casa, onde 1 vitória, empate, 2 derrotas. Fora de casa, Marseille, 2 vitórias, 1 empate. Ficar de olho nesse back Marseille aqui, hein? 1,83, olha, interessante no Marseille. Deixa eu ver a escalação. Foi mal. Alex Sanches, Guendouzi, Gerson. O Alex Sanches está como titular do ataque do Marseille? É, né? É. Eu tô confundindo com o Lyon, que é o Depay, não? É o outro que era francês também, que era do Arsenal. Confundi agora. Cara, vou ficar de olho nesse back Marseille aqui. Vamos ver, 4 horas do jogo, né? É isso aí, você vai dar padrão. Major League, nada interessante. Primeira Liga de Portugal, a gente tem o Sport às 3 horas contra o Gil Vicente. 1,28 pro Sport, baixa odd. Baixa odd. O Sport tem 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Sport me surpreendeu muito o estilo de jogo contra o Tottenham, né? Venceu o Tottenham 2-0 e o Sport bateu 3-0, né? O Frankfurt. É isso aí. Foram 2 jogos que me surpreendeu bastante do time do Sporting. Pega um Gil Vicente que tá bem na tabela, né? 10º colocado ali, tem 1 ponto só a menos que o Sporting. Dentro de casa, o Sporting tem 2 vitórias e 1 derrota. Gil Vicente fora, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Jogos do Gil Vicente. Empatou com o Rio Ave, gol do Marítimo, perdeu pro Porto 2-0. Então é uma derrota aqui tranquila, né? Empatou com o Vizela 2-2. 1,28 pro Sporting, baixa, hein? É baixa, bem baixa. Ficar de olho nessa correção de preço. Vou ficar de olho no back Sport, mas vou ficar primeiro de olho nessa correção de preço. Se o Sport não começar bem, essa cotação aqui pode corrigir bem rápido. Os últimos jogos foram 4-1 pro Sport, 3-0 pro Sport, 2-1 pro Sport, 3-1 pro Sport, 2-1 pro Sport. Cara. Vou deixar essa correção marcada aqui, mas não sei se eu vou buscar ela não. Só se o Sport começar muito mal, tá? Porto e Braga, 1,66 pro Porto. O Braga é vice-líder da competição, tá na frente do Porto. Dentro de casa, o Porto tem 3 jogos e 3 vitórias. Fora de casa, o Braga tem 3 jogos e 3 vitórias. Os últimos jogos, head to head entre eles. 1-0 Braga, 1-0 Porto, 3-2 Braga, 1-1 e 2-2. Os últimos 5 jogos são 2 vitórias do Braga, 2 empates e 1 vitória do Porto. Por que 1,66? Por cada camisa, né? Tá, mas se pegar os últimos jogos do Porto, ó, empate com o Estoril 1-1, derrota pro Bruges 4-0 em casa, aí bateu o Chaves 3-0, tranquilo, perdeu pro Atlético de Madrid 2-1, perdeu pro Rio Ave 3-1, 1,66? Que jogo complicado, hein? Que jogo complicado. Ficar de olho no Leia é a pior equipe em campo aqui, hein? Pode ser que dê pra pegar um Léo Braga. Se o Braga começar mal, o Porto começar em cima, mas a cotação do Porto tá baixa. Porto e Sport em casa, que cotação baixa. Vamos ver.
Dinamarca, nada de interessante. Série B, a gente ainda não teve o jogo do Vasco, né? A gente teve agora a vitória da Tombense, 2-0 para o Novo Horizontino. Às 19 horas tem CSA e Guarani, dois times brigando contra o rebaixamento. Mesma pontuação. Que joguinho complicado, hein? Dentro de casa, o CSA tem 6 vitórias em 15 jogos. Fora de casa, o Guarani tem 2 vitórias e 8 derrotas. 2,20 pro CSA. Cara, falar que jogo aqui é jogo de gols, hein? 3 a odd do mais gols. Esse jogo aqui, saindo o primeiro gol, deve ter a pressão do CSA. O Guarani vem jogando bem fora de casa. Ou tô falando besteira? Aqui bateu o Operário fora de casa 1 a 0, né? No último jogo eu tinha de recordação. Mas perdeu para Ponte, que é um clássico. Pro Vasco 2 a 1, o Guarani tava jogando bem, né? Até perder o jogo, mas estava jogando bem. Tomou 2 gols de bobeira, se desconcentrou e depois conseguiu diminuir, acho que no gol contra do zagueiro do Vasco. Empatou com o Criciúma. CSA em casa, 2 a 0 na Tombense, 1 a 1 no CRB, 2 a 0 no Náutico, 2 a 0 no Vasco. É jogo para Lei Guarani esse jogo? Deixar um Lei Guarani aqui formado, mas vou ficar de olho nesse mercado de gols. Até o e-mail hoje tá interessante, ó. Jogo para desesperado, cara. Quem fizer o gol aqui, quem abrir o placar, o outro vai ter que ir para cima. A mesma pontuação. A Chape. Da Chape eu vou falar depois, vamos pegar por horário. Operário e Vila Nova. Outro jogo também. Carninha de pescoço. O Vila já deu uma respirada, né? Tava em última ali o Vila. Deu uma boa melhorada nesse final, né? De Série B. O Operário, que no ano passado fez uma temporada razoável, brigando contra o rebaixamento. Em casa não consegue bem, né? Germano Krüger. São 6 vitórias em 15 jogos. E o Vila Nova, fora de casa, são 3 vitórias em 15 jogos. Mas é o 7º melhor visitante, né? Esse ano, Série B, os visitantes foram muito mal, né? Os últimos jogos do Operário dentro de casa. Derrota para o Guarani. Vitória para o Londrina. Londrina que está jogando, vai jogar agora com o Vasco, né? Brigando pelo acesso. Empate com o CSA, Sampaio e vitória do Náutico. Operário em casa. Os últimos jogos tem dado trabalho. Fora o Vila Nova, aí ó, como melhorou o Vila, bem, bateu o Brusque, perdeu pro Grêmio jogando bem no Vila Nova, bateu o Chape, Náutico e empate com a Tombense. Esse é jogo pra Lei também, né? Esse jogo aqui pro Lei é a pior equipe. Mercado de gols é que eu não vou me atender, não. Não vou, não. Prefiro o CSA e Guarani. Porque o Operário, vencendo, o Vila Nova não tem tanto desespero, né, daquele jogo de 6 pontos ali. E o Vila Nova abrindo o placar vai se fechar demais, né? Jogo aqui para match odds. Às 19 a gente tem Sampaio, Correia e Grêmio. É difícil vir aqui pegar um Lei, né? Mas vou tentar ficar de olho aqui no Lei Grêmio. O Grêmio vai muito desfocado, né? Viagem cansativa lá para Sampaio. O Renato no último jogo em casa contra o Sport amarelou, né, todo mundo para descansar. Então, mesmo sendo um Grêmio competitivo, a gente tem um Sampaio Corrêa em casa que é muito forte, né? Ela só perdeu uma, são 10 vitórias em 15 jogos. E o Grêmio fora de casa, com o Renato, teve o primeiro jogo contra o Novo Horizontino, jogou muito mal, né? Perdeu 2 a 0. Vai agora pegar um Sampaio Corrêa, que é muito forte em casa, com o Pimentinha jogando, né? Muito provavelmente, Pimentinha, Gabriel Poveda. Então, vou ficar aqui de olho, não leio a equipe do Grêmio, tá? E o último jogo, Chapecoense e Bahia. Comentei da Chape também, vai ser um jogo difícil, porque Guarani e CSA, um dos dois pontua, né? Ou os dois pontuam, e a Chape pode acabar a rodada na zona de rebaixamento, né? Então é um jogo importante para a Chape, e o Bahia aqui também tem que ficar um pouquinho de olho, né? Porque se o Vasco ganha, se o Londrina ganha 48, 4 pontos, tá tranquilo o Bahia ainda, né? Tá tranquilo, o Bahia não tem muito o que se preocupar, não. Porque o Vasco pega o Londrina, se o Vasco vai 51, fica a 6 pontos do Sport, faltando 7 rodadas. É bom o Bahia pontuar aqui, né? Fazer pelo menos um pontinho. Dentro de casa, Chape é a pior mandante, tem 4 vitórias em 15 jogos. Fora de casa, o Bahia perdeu 7, né? São 4 vitórias em 15 jogos. Outro joguinho complicado. Esse jogo aqui, pra mim, tem cara de mais gols também. Esse jogo aqui tem cara de mais gols. Os últimos jogos da Chape em casa. Venceu o CSA 1 a 0, bateu a Ponte 3 a 0, perdeu pro Vila 2 a 1,
Vitória pro Brusque 1x0, empate com o Novo Horizontino 2x2. 1, 2, 3 mais gols em 5 jogos. Bahia fora, nada, né? 1x0 pro Sport, perdeu. 0x0 Criciúma, 2x0 com a Ponte, 1x1 com Londrina e 2x0 pro Sampaio. Mais um jogo de match odds aqui, vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo. Beleza? Então é isso. Um dia, sexta-feira cheia, 10 jogos aqui, né? Pra gente trabalhar. E fica de recado, né? Pra vocês sempre. Não vai ser o último dia do mês que vai alavancar a sua banca, mas pode ser o último dia do mês que pode piorar o seu lucro de um mês inteiro. Então, cuidado, tá? Tenham gestão. Pode ser chato que eu falo toda hora de gestão, mas é verdade. Se não tiver gestão, vocês vão bater cabeça aí por esse caminho. Valeu, abraço!